Auxilia bastante. Muito obrigada, professor. De nada. Vamos lá. Então, agora está aqui, tá, já está gravando, tá? Aí depois eu só tenho que saber como eu baixo ela direitinho para passar para vocês. Geralmente, eu vou passar via canal do YouTube. Ela vai ficar gravada lá, mas eu passo o link para vocês, certinho, tá? Bom, então vamos lá. Olha só. Aí nós temos então, essa temática voltada para o funcionamento da escola. Mas antes da gente pensar propriamente, por exemplo, no que é o conselho escolar, no que é a gestão democrática, que é exatamente para onde o edital quer nos levar, vamos pensar primeiro no que seria a educação. Um tema que nós já discutimos, né? Desde quando eu comecei essa temática da psicologia da educação, quando eu fiz uma diferenciação, por exemplo, entre a psicologia da educação e a psicologia do desenvolvimento, eu acabei, então, trabalhando sobre essa questão essa definição de psicologia da educação. Mas agora eu trago aqui mais alguns aspectos, sobretudo conforme o olhar desses pedagogos que trabalham na nossa pedagogia a partir da década de 90, que são os mais escutados, que quando vão se construir, por exemplo, BNCC, quando vai se construir toda essas mudanças, essas alterações que estão tendo no sistema educacional brasileiro, esses camaradas são pesquisados, eles são referência, né? Eles são parte desse processo de mudança. Então, nós temos aqui, entende-se educação como um caminho para propiciar o pleno desenvolvimento da personalidade, das aptidões e das potencialidades, tendo como fim último o exercício pleno da cidadania. Né? Nós tivemos uma aula aqui em casa, a Gisele, mas a Annalise estavam aqui, né? A gente estava discutindo sobre o BNCC. Você vai ver que agora as 10 competências, ela vai destrinchar essa questão do papel da educação agora na vida do aluno. Tá? Então, você tem projeto de vida, você tem comunicação, você tem agora lidar com as questões digitais. Né? As 10 competências são 10 competências que vocês têm que ler. Tá? Vocês têm que se apropriar delas para poder se preparar bem para essa prova. Envolve valores, forja o caráter, oferece orientações, cria um horizonte de sentidos compartilhados, introduz as pessoas numa ordem moral. Então, em linhas gerais, a educação tem esse viés aí, tem esse papel. Mas, além disso, olha só. Aí, por exemplo, a gente já faz uma definição e já parte logo para uma pergunta. Tá? Então, sobre a educação escolar, é correto afirmar o quê? Então, vocês dão uma olhadinha aqui, deixa eu pegar aqui direitinho meu gabarito, para poder não errar com vocês, apesar que eu já estudei tudo isso, mas dá uma olhadinha vocês aí. Consegui achar umas perguntas da IBFC sobre esse tema, né? Mas aí o que seria a resposta aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Letra E, Gisele? A Renata vai de quê? Eu vi você falando aí, mas o seu microfone não está ajudando. Mas, de qualquer forma, aqui, é interessante essa pergunta, porque ela também nos leva para o ambiente da LDB. Tá? Olha só, a educação escolar é composta pela educação obrigatória de 4 a 17 anos. Aí tem uma confusão, né? Você vê que é uma pegadinha. A educação escolar. Educação escolar é toda a educação, gente. Quando você fala de 4 a 17 anos, geralmente você está falando da educação básica, ok? Não é educação escolar. Então, a educação escolar ela é toda a abrangência da educação, que é exatamente a letra A. A educação básica e superior são os níveis que compõem a educação escolar. Viu? Tem que ficar atento a isso. Quando você fala de 4 a 17 anos, está falando de educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. E geralmente, né? Tá vendo? Que geralmente aí pega o quê? De 4 a 17 anos, via de regra, né? Aliás, tem que ser de 4 a 17. Por exemplo, alguém que está com 18 anos, 19 anos, melhor dizendo,
e ainda está na fase do ensino médio, ele tem que ir para o EJA, né? Então, olha aí, então fica de olho, tá? Educação escolar é uma coisa, educação básica está dentro da educação escolar, tá? Então, já serviu como um alerta para nós. Vamos continuar aqui. Quando você está pensando aí na definição de educação, olha só, educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre gerações jovens para adaptá-las à vida social. Trabalho sistematizado, seletivo, orientador, pelo qual nos ajustamos à vida de acordo com as necessidades, ideias e propósitos dominantes. A ato ou efeito de educar, aperfeiçoamento integral do ser humano, polidez e cortesia. Deixa eu colocar outra situação muito interessante. Quando nós estávamos, por exemplo, separando essa questão da educação, né? A educação ela acontece não só dentro do ambiente escolar. A partir do momento que você nasceu, você está sendo treinado por pai e mãe, está sendo modelado por pai e mãe, isso é um processo educativo. Então, a educação ela é abrangente. Por exemplo, quando você fala educação e desenvolvimento, é exatamente isso. A educação e desenvolvimento ela não se restringe apenas à escola, mas a escola faz parte da educação de modo geral. É um meio de educação, mas não é o único meio de educação. Então, quando você pensa em educação, você pensa tanto na educação de desenvolvimento quanto na educação escolar. Uma definição como essa aqui que nós estamos vendo está pensando na educação de um modo geral. É claro que aqui ele fala de sistematizado, ele fala de orientador, ele fala de seletivo. Isso é uma coisa muito mais clara no ambiente escolar. Mas a educação, ela transpõe o ambiente escolar, tá, gente? Por isso que é bom você separar educação. Qual tipo de educação estou querendo saber? A escolar, né? Nós estudamos muito a educação escolar. Vamos lá. Aqui, ó, é interessante, porque aqui já leva a gente para uma discussão que tem sido a marca da pedagogia no Brasil, ok? Então, quem foi meu aluno aqui durante esses 2 meses, 3 meses aí, a gente tem debatido muito isso, né? Essa questão, essa análise crítica que permeia a nossa educação e que faz com que nossos pedagogos, sobretudo esses de tendência mais marxista, né? Nós temos uma grande leva de educadores com tendência marxista, como esse que eu já citei o nome aqui. Você pode incluir aí o Moacir Gadotti, você pode incluir a Vera Kandal, você pode incluir aí também o Arroio, né? São pedagogos que escrevem, e esses pedagogos, eles têm, de fato, uma tendência, marxista muito grande. Não que eles queiram com isso, gente, é bom deixar isso muito claro, porque o Brasil criou um preconceito muito grande quando você fala de marxismo, né? Quando você fala de esquerda. Não é que eles querem que o Brasil que a escola vire marxista. Não. Porque Marx, isso é muito interessante você entender. Marx, o que ele faz? Ele faz uma análise do sistema capitalista. O que ele vê no sistema capitalista? Opressão. Ele tem uma temática que abrange toda a linha de pensamento dele, né? Que se chama materialismo histórico dialético, ou histórico científico, né? Que é chamado luta de classes. Então, Marx ele faz uma análise sobre isso, a luta de classes. Essa luta de classes, ele faz todo aquele balanço, né, o modo de produção. Então, ele vai observar como foi o modo de produção no Egito, ele chama de modo de produção asiático. Ele vai ver o modo de produção em Atenas, ele chama de modo de produção escravista. Na Idade Média, o modo de produção servil. Depois ele fala do modo de produção capitalista. Então, Marx ele faz assim, uma espécie de uma ressonância magnética, identifica o quê? Uma opressão, sempre uma disparidade, né? Uma classe que domina e outra que é dominada. Então, gente, não se assuste com isso, porque isso é verdade. Não é? Você tem o quê? Você tem sempre alguém que oprime e alguém que é oprimido. Você tem alguém que exerce o poder e alguém que submete a esse poder. Agora, a questão de Marx, que assusta, é a solução que ele dá para isso. E isso nossos pedagogos não estão tão preocupados com isso. O que o pedagogo nosso fala? O que eles conseguem enxergar? Eles enxergam realmente essa disparidade que se evidencia no sistema educacional, com 2 tipos de educação, a liberal e a progressista, a não crítica e a crítica reprodutivista, que nós vamos ver ainda nessa aula. E o que eles fazem, então?
eles apontam a solução. A solução deles não é revolucionária como Marx. É aí que paira a diferença entre Marx e eles. A solução para eles está o quê? Uma escola que se adeque àquilo que a sociedade espera dela, entendeu? É isso que eles. Essa é a proposta deles. Então, o que é isso? É formar um aluno com mentalidade crítica, um professor mediacional, não é um professor autoritário, não é um professor que se vê como o ator principal da sala de aula, mas é um professor que media, né? Ele ensina para gerar aprendizagem. Essa é a ideia dessa linha de pensamento pedagógica do Brasil atual, ok? Então, aqui nesse slide, por exemplo, aqui diz assim, olha, a educação é a forma de produzir, transmitir e construir ou inovar os saberes que compõem a cultura. Esse é o novo conceito de educação que a gente tem lido através dessas pessoas. Está nos seus agentes, pois com consciência ou não, reproduzem... Olha aqui, olha, eu deixei em negrito aí para vocês entenderem muito bem. Reproduzem as ideologias que atendem aos grupos isolados e hegemônicos da sociedade. Ou seja, a educação ela tem sido assim usada pelos grupos dominantes para fazer valer as suas ideologias, os seus pensamentos, a sua forma de ver mundo, a sua forma de dominar esse mundo, entendeu? Então, a educação ela é subserviente àquele grupo que tem o poder hegemônico. Então, se está numa cultura capitalista, a educação ela vai se adequar aos anseios de uma cultura capitalista. Se está numa cultura socialista, ela vai se adequar aos anseios de uma cultura socialista. Entenderam? Então, isso não adianta a gente ficar só condenando o Gramsci, né, que foi alguém que escreveu em pleno fascismo italiano, do Mussolini, né? O cara desafiou o fascismo italiano, porque o fascismo e o nazismo perseguiu os comunistas, Gramsci era comunista, e ele vai escrever isso. Educação é o lugar onde se impõem as ideologias das classes dominantes. Então, todo mundo quer usar, todo mundo quer beliscar a educação exatamente para fazer valer os seus conteúdos, as suas ideias, aquilo que eles acreditam. Por isso que não é novidade nenhum, cada segmento da sociedade querendo beliscar um pedacinho da educação para ali passar o que eles acreditam. Então, veja bem, em sociedades tribais, por exemplo, ela é comunitária e igualitária. Já em nossa sociedade capitalista, é específica, individualista e desigual. Então, você vai ter, na crítica da pedagogia, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Você vai ter uma escola para formar aqueles que continuarão liderando, exercendo domínio, e você vai ter uma outra escola para fazer com que as pessoas continuem sendo subservientes. É a escola do patrão e a escola do trabalhador. Então, essa é a grande crítica da pedagogia de 1990 para cá. Tá? Então, você vai ter uma escola. Por que que não há interesse deles de colocar uma escola pública, pobre, no mesmo patamar de uma escola particular? Primeiro, porque depois perde a razão de existir escola particular. Se a escola pública for igual a particular, por que eu vou pagar a escola particular? E segundo, exatamente por isso, porque eles querem manter na escola pública, pobre, a consciência de pobre, a consciência de trabalhador. Essa é a ideia, ok? Até aí, tudo bem? Tranquilo para vocês? Estou falando muito, né? Mas qualquer coisa, vocês levantam a mão aí. Bem, aí veja bem. Então, aqui, olha, aí nós partimos para outra perguntinha. Ei, olha as perguntinhas. É isso que eu vou fazer com vocês hoje. Eu vou emparedar vocês, tá? Nós temos 12 perguntas aqui, 13, aliás. Tá bom? Então, vamos lá. O acesso e a qualidade da educação da escola. Vai lá, vocês podem ler aí silenciosamente e responder para mim. Preste muita atenção na pergunta. Qualidade da educação da escola. Você vê que já foi bem específico, educação da escola, não só a palavra educação. E agora está especificando.
Pronto? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ninguém respondeu, não? Ninguém quis se arriscar? Letra C. Letra C. Gisele foi de letra D. Manuela de letra C. A Analise foi de quê? De letra C? Olha só, aqui é interessante, porque eu já faço um prenúncio daquilo que o tema da aula está pedindo. Ok? Qual é o tema da aula? O tema da aula é esse aqui, né? O funcionamento da própria escola enquanto organização. Então, essa pergunta ela já faz o apontamento para o tipo de escola que está se desenhando hoje no Brasil, tanto pelos impulsos da LDB, quanto pelos impulsos da BNCC e dos PCNs da vida, ok? Então, veja bem, partindo daquilo que a escola se propõe a ser daqui para frente, a resposta aqui seria a letra D. Então, a Gisele aí acertou. Letra D, vai ganhar um prêmio. Pena que não tem como passar aqui pelo virtual. Senão eu te dou um pirulito. Né? Mas veja bem, resultam da participação e da possibilidade de democracia nos mecanismos. Aqui, por isso que eu pedi para vocês ficarem bem atentos à palavra qualidade. Ok? Por exemplo, se você pega a letra E, depende do estímulo e responsabilidade dos pais no acompanhamento dos estudos de seus filhos, bem como a realização conjunta das lições de casa de seus filhos, dando retorno aos professores sobre o rendimento escolar. Isso é bom, mas isso é parcial, ok? Isso é parcial, isso é só uma parte, aliás, né, do todo. A resposta que abrange o todo mesmo, que produz essa qualidade, é o que está na letra D, e que vai combinar exatamente com aquilo que nós vamos entender aqui, chamado de educação, de conselho escolar e de gestão democrática, ok? Então, a resposta resultam da participação e da possibilidade de democracia nos mecanismos de gestão educacional, e que estes mecanismos sejam igualmente pautados por relações democráticas cotidianas no interior da escola e entre a escola e a comunidade. Agora, olha só como é forte essa palavra democracia. Como é forte essa palavra democracia, né? A palavra democracia, dentro do ambiente escolar, ela surge, ela começa a ser debatida a partir de quando? Alguém lembra? A partir de quando, historicamente falando, aqui no Brasil? Nós temos uma tendência que vai, de certa forma, começar a ensaiar essa situação democrática dentro da escola. Não lembrou, não? Então, eu vou ajudar vocês. Nós começamos esse ensaio com escola novismo. O escola novismo. Tá? Lembra vocês, isso pode ser coisa de concurso também. Então, nós temos o quê? A escola nova, que é uma tendência mundial, sendo proclamada por um cara chamado Freinet, por um cara chamado John Dewey, né? Pode falar Dewey, né? Com D-E-W-E-I, John Dewey, e ela vai ser abraçada aqui no Brasil nos finais da década de 20 e na década de 30. Então, na década de 30, nós vamos ter a criação do Ministério da Educação. E dentro desse Ministério da Educação vai aparecer um camarada que é forte nesse... É lógico que na década de 30, o grande presidente do Brasil, marcante presidente do Brasil, é o Getúlio Vargas. Um nome inesquecível dentro da história do Brasil, que ficou 15 anos governando sem nunca ter sido eleito. Fez várias transformações no Brasil. Um ditador, é claro, nacionalista, mas para aquele tempo foi razoável a presença dele. Então, vai criar o Ministério da Educação. Nesse contexto, surge o Anísio Teixeira. E aí eles vão fazer um documento. Esse documento já tenta
já ventila essa questão da democracia dentro da escola, ok? E depois, esse discurso ele vai ser fortemente aguçado por um sociólogo, um dos maiores sociólogos do Brasil. Quem é um dos maiores sociólogos do Brasil que vai se infiltrar na educação? Porque a educação ela não é só uma arena só de pedagogo. Ela tem muitos sociólogos envolvidos. Né? Você tem, de certa forma, é assim mesmo. Né? Por exemplo, você tem aí pessoas que, às vezes, exercem um determinado ministério sem ser formado naquela área específica. Fernando Henrique Cardoso de Mello, ele foi, antes de ser presidente do Brasil, ele foi ministro da Economia no governo Itamar Franco, e ele era sociólogo. Ele é sociólogo, ele está vivo ainda, né? Mas o que você tem aqui? Você tem o Florestan Fernandes. Grave bem esse nome. Florestan Fernandes é o camarada que vai falar da democracia dentro da escola. O que foi, Renato? Deixa eu colocar meu fone de ouvido para escutar vocês. Então, Florestan Fernandes é o camarada que vai falar muito da democracia dentro da escola, tá? Então, essa palavra aí, na letra D, é uma palavra muito intensa. E é exatamente isso que vai depois aparecer nos nossos documentos, né, na LDB, reivindicando a gestão democrática, que nós vamos entender daqui a pouco exatamente o que é essa gestão democrática, tá? Vamos ver se eu consigo aqui desenrolar meu fone de ouvido. Bem, continuando então, vamos lá. Olha só, então nós temos aqui, ó. Bom, só voltando aqui nessa pergunta, deixa eu falar algo para vocês aqui também. Vai ter um autor aí também, que ele vai falar, ele inclusive tem um livro sobre isso, se chama Escola e Democracia, que é exatamente o Saviani, ok? Então, o Saviani, ele vai também trabalhar um pouco com essa ideia, da escola e democracia, tá? Ó, vamos ver aqui, então. Aí você vai, alguns nomes, como é que esses nomes, eles trabalham com a questão da democracia, aliás, com a questão da educação. Então, nós vamos ter aí o Luquezzi. O Luquezzi, ele é muito conhecido mais pelo aspecto da avaliação. Mas, assim, boa parte das perguntas, quando você vai rastrear perguntas dele na internet, vai sempre te levar mais para o campo da, educação, da avaliação, né? Que é um dos componentes da educação escolar. Mas ele também trabalha, em linhas gerais, na forma de ver a educação. Então, ele fala assim, olha, que a educação tem a função de redimir a sociedade, certo? Ele vai falar de dois pontos de vista aqui. Ele está falando, ele tá fazendo um comentário aqui, né? Que a educação tem a função de redimir a sociedade. É aquela ideia mais capitalista, né? Não a educação por causa da sociedade. Já temos outro viés aqui que diz assim que a educação reproduz a sociedade. Então, uma educação nos moldes da nossa pedagogia atual se encaixaria mais nessa segunda frase aqui, certo? Não é o aluno por causa da escola, e sim a escola por causa do aluno. Não é a educação, não é a sociedade por causa da educação, e sim a educação por causa da sociedade. Esse é o grande elemento da nossa atual conjuntura aqui. Então, a educação tem a função de contribuir para a transformação da sociedade. Então, isso aqui já são pontos de vista que o Luquezzi ele lança um olhar sobre a educação e ele enxerga a educação sobre esses três aspectos aí, ok? E falando nele, vamos então trabalhar uma perguntinha aqui dele. Vamos trabalhar uma perguntinha do Luquezzi, tá? Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Então, fala assim: de acordo com seus conhecimentos sobre as propostas de Cipriano Luquezzi para a educação, assinale as alternativas corretas. Antes de você ler, preste muita atenção. Sempre que você vai falar sobre esses camaradas, é bom você situá-los dentro do seu contexto histórico. Luquezzi ele começa a escrever sobre avaliação exatamente no período da ditadura militar, um período tenso, um período perigoso, onde as pessoas, sobretudo com tendência marxista, não podiam se expor muito, porque senão ou eram exilados, ou eram torturados, presos, perseguidos, ok? Mas ele vai começar a escrever sobre avaliação aí. E ele faz uma diferenciação, né? Para quem assistiu minha aula sobre avaliação, ele vai fazer uma diferenciação. Ele vai falar da avaliação que ele chama de
formativa, tem a avaliação formativa e a avaliação somativa. Né? A somativa era aquela que você estuda por 2 meses, depois no final do bimestre tem uma avaliação. Estuda mais 2 meses, depois no final do semestre tem mais avaliação. E aí o Luquez vai falar, não, a formativa ela contempla mais avaliação de aprendizagem, que é aquela avaliação contínua. Continuamente você está trabalhando com o aluno. Ele vai chamar também de avaliação, a forma amorosa, né? Que é a avaliação onde você vai trabalhando ali com o aluno, através de exercício, através de seminários, através de trabalho, através de participação na aula, e você vai dando nota para isso. Para ao final você somar e também para no decorrer do percurso você ter a capacidade de ver o rendimento desse aluno, ok? Então, baseado nessa minha fala, leia as alternativas aí e responda para a minha pergunta. Essa todo mundo tem que acertar. Se não acertar, vou dar um cascudo. Virtual. A Renata e a Annalise colocaram letra C. Gustavo, Gisele. Letra C. Jorgenberg. Jorgenberg está aí assistindo a aula também. Daqui a pouco ele que vai dar aula. Gustavinho, letra C. Falta Emanuela. Manuela. Letra C. O seu microfone, Renato, ele deve estar com algum defeito. Toda vez que você abre, você vai falar alguma coisa, não dá para escutar nada. Entendeu? Eu até coloquei o fone de ouvido por sua causa. Mas não dá. Manuela colocou letra C. Parabéns. Então, vocês acertaram, né? A avaliação da aprendizagem escolar deve ser um ato amoroso, na medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir educando pelos mais variados meios, no curso de aprendizagem satisfatória, que integre todas as suas experiências de vida. Ninguém vai errar o Lucas nessa prova. Vamos torcer para ele cair. Todo mundo que estudou comigo não vai errar o Lucas. Tomara que os outros professores também tenham ensinado o Lucas, né? Os outros cursinhos. Mas é um camarada muito procurado nos concursos, tá? O Cipriano Lucas. Está vivo ainda. Esses caras todos estão vivos. Estão tudo lá com 80, 75, 80 anos. 90 anos, mas estão vivos, estão dando palestra aí pra caramba. Tem mais uma perguntinha dele aqui, que é essa aqui, ó. Agora sim, ele nos leva para o campo da educação. Leia abaixo a citação de Cipriano Lucas e responda. Temos dito que o objetivo que define a pedagogia e a escola são os conteúdos que propõem e que a aquisição de conhecimentos significativos é um dos seus núcleos fundamentais de atenção. Na prática docente, é preciso que o professor, para cumprir essa proposição, saiba levar em conta a circunstância em que está trabalhando com os conhecimentos. De acordo com o exposto, a alternativa que corrobora com a argumentação de Lucas é... Agora sim, está com vocês. Olha a letra D. Vamos tentar fazer juntos essa aqui. Letra B. Analise colocou letra B. Renata, letra A. Olha aí, vamos aqui na letra D. É preciso estabelecer padrões de aprendizagem e objetivos bem definidos, pois ainda que as turmas sejam heterogêneas, os princípios de ensino são os mesmos. Seria essa?
Onde está o erro nessa aqui? Já que todo mundo ficou quieto, né? Onde está o erro? Você percebe que aqui não é considerado a pessoa do aluno. Mas você percebe que o ensino, né, está em cima. Espera aí, segura as pontas aí, segura as pontas aí. Isso, a Gisele e a Manuela estão colocando letra B. Você percebe que o ensino se sobrepõe à diversidade que se encontra dentro de uma sala de aula. Agora, uma coisa muito básica, muito fundamental. Esses camaradas valorizam significativamente o aluno. Por isso que eles falam de criticidade, a Águida colocou letra A. Né? Se você partir dessa premissa, realmente não pode ser a letra D, porque a letra D tira o aluno de foco. Né? E na concepção deles, o aluno sempre é o personagem principal da sala de aula. É claro que o abstrato é o principal da sala de aula, que é o ensino-aprendizagem, claro. Mas quando você pensa realmente no ser humano, para eles, o principal na sala de aula é o aluno. Então, não pode ser a letra D. A letra C é preciso desapegar de modelos pré-concebidos de educação, de modo que cada professor cria seu método de trabalho segundo suas afinidades. Aí solta demais, né? O Gustavinho colocou letra A. Então, também, aí o professor, apesar dele poder, dele necessariamente não ser uma pessoa engessada, não significa que ele precisa ter tanta autonomia assim. É preciso estar bem informado e atualizado para compreender como o processo de aprendizagem está em constante mudança. Isso é errado? Não, mas isso aí não tem relação direta com o que está perguntando. Então, a resposta certa é preciso levar em consideração educando com quem está trabalhando, assim como suas características. Note vocês aqui, gente, que essas perguntinhas, você vai ter que ter um grau de concentração muito grande, porque não dá para a gente ficar lendo muito tempo. Tem outras perguntas. Então, o concurso ele vai mandar um monte de pergunta grandona assim, e é a hora, então, de você ter aquela paciência de ler com cautela logo a sua primeira lida, né? Para depois você saber associar com o que está perguntando. Deixa eu dar uma dica para vocês. Às vezes, você tem alternativas que necessariamente não são erradas. Quando você tem 4 alternativas, que nenhuma delas é errada, assim, eu falo em termos da linha de conhecimento, ela não está mostrando discrepância, você tem que ficar de olho com a pergunta, ficar de olho mais na pergunta, certo? É igual esse caso aqui. Todas essas alternativas, ele está falando a verdade. Mas só uma tem relação com a pergunta, só a letra A. A letra B, ela não está falando mentira. A letra C também não está falando mentira. A letra D também não está falando mentira. Só que nenhuma delas estão ligadas com a pergunta. Então, às vezes, você vai ter que se concentrar mais na pergunta do que nas alternativas. Agora, quando tem erros gritantes na alternativa, você se prende mais a elas mesmo. Porque fica mais fácil de você rematar de mesmo. Então, a resposta certa é a letra A. Tá bom? Continuando, vamos lá. Então, como é que funciona a educação? Aqui, ó. Nós estamos falando de educação para depois entrarmos aqui em algumas nuances burocráticas da escola. Então, nós temos aqui educação como redentora da sociedade. Essa é aquela educação em que não é a educação por causa do aluno, e sim o aluno por causa da educação. Desse quadrinho aí vai retratar exatamente isso. Então, o que diz aqui? Entendem que a sociedade é um conjunto de pessoas que sobrevivem num organismo harmônico, porém, com alguns indivíduos que ficam à margem. Tá? Escola interferiria na sociedade, determinando-a, curando suas mazelas, promovendo a coesão e a integração social. Olha como isso combina muito bem com aquela tendência pedagógica liberal. Quem é que fala da tendência pedagógica liberal? Vamos ver se vocês lembram. Qual dos autores brasileiros que fala da tendência pedagógica liberal?
Olha, olha, olha. Analise. Fala, Analise. Você sabe todo mundo aí. Gustavinho também. Fala aí, Gustavinho. Você sabe. Eu já ensinei isso para você. Libânio, gente. O Libânio. Quem que fala da tendência progressista? Tendência pedagógica progressista. Quem? Quem fala da liberal é o Libânio, né? E quem fala da progressista? Gisele. Salve esse povo, Gisele. Mas vocês estão caladinhos? Estão me ouvindo? Vygotsky? Não. É o Libânio também. É o Libânio também. Ô, Analise, o Vygotsky é aquele que fala da mediação das linguagens, tá? Linguagem é com ele, da zona de desenvolvimento real, da zona de desenvolvimento proximal, tá bom? E a questão interpessoal e intrapessoal, tá bom? Então, veja bem, gente, é o Libânio. Eu fiz uma pegadinha, né? Como se dissesse assim, eu passei a ideia de que seria outra pessoa, mas não é não. E aí, dentro da liberal, é aquela que combina mais com o modelo capitalista. E a progressista é aquela que combina mais com uma tendência mais de sociedade formando a educação. Aí, dentro da liberal, ele vai dividir em várias tendências pedagógicas. Quais são elas? Tradicional. Qual é aquela que leva a gente para a fábrica? Qual é? Qual é? Hã? Que leva a gente para a fábrica? Tendência? Liberal? Progressista. Progressista. Não. Tecnicista. Você falou isso? Tecnicista. Né? Tecnicista. Tá bom? Tecnicista. Isso, tecnicista. Mas dentro da liberal, ele tem algumas que também chama progressista, né? Progressista não diretiva. Não, é renovada não diretiva e renovada progressista, desculpe. Renovada não diretiva e renovada progressista, né? Então, essas estão dentro da liberal, que confunde a cabeça da gente. E depois ele tem a progressista, que entra qual ali? A libertadora, a libertária e a histórica crítica social, né? São três progressistas. Libertadora, libertária, histórica crítica social. Liberais, tendência pedagógica liberal do Libânio, são quatro. A tecnicista, a tradicional, a renovada não diretiva e a renovada progressista. Ok? Só recapitulando aqui, sempre é válido isso, né? Para você não chegar e dar um branco na sua cabeça. Tudo bem. Essas mesmas tendências, elas são trabalhadas pelo Saviani, que vai chamar aquilo que o Libânio chama de liberal, ele vai chamar de não crítica. E aquilo que o Libânio chama de progressista, ele vai chamar de crítica reprodutivista. Esses quadrinhos, do lado esquerdo meu aqui, seu, né, olhando de frente para a tela, seu lado esquerdo, vai combinar mais com a liberal do Libânio e mais com a não crítica do Saviani. Do lado direito, a reprodutivista, vai combinar mais com a progressista do Libânio e a crítica reprodutivista do Saviani. Tá dando para montar as peças aí do quebra-cabeça? Tá ruim seu microfone, não estou entendendo. Se puder escrever aí no chat. Está no celular ou está no computador, Renato? Eu não estou entendendo o que você está falando. Se alguém estiver entendendo aí, me ajude a reproduzir aí. Então, assim, aí ele fala aqui, ó, entende que a sociedade é um conjunto de pessoas que sobrevivem no organismo harmônico, porém com alguns indivíduos que ficam à margem.
É essa tendência que vai levar para aquela coisa da meritocracia. O cara ficou à margem porque ele não aproveitou as oportunidades. Então, essa tendência, ela entende que ela está equalizando que ela está equalizando a sociedade. Que a educação ela é igual para todos, e ela não é igual para todos. Ela é mentirosa, essa tendência. Né? Então, a escola interferiria na sociedade, determinando, curando suas mazelas, promovendo a coesão e integração social. Que coesão é essa? Né? Que integração social é essa? Né? Então, isso é só no papel. Ok? Então, por isso que essa educação ela é mais determinista, ela é mais autoritária, é mais o professor centro e não o aluno. Ok? Aí eu levo o aluno a memorizar, o aluno a não discutir, o aluno a não criticar. É isso que Paulo Freire vai bater muito forte. Continuando, a reprodutivista, a educação é uma instância dentro da sociedade e está a seu serviço. A educação é uma instância dentro da sociedade e está a seu serviço. Está vendo a reprodutivista? Ela já é o contrário. Por quê, gente? Preste muita atenção. Isso é uma coisa muito óbvia. Vamos supor. O que esse pessoal incentiva? Não sou eu valorizar o contexto sociocultural do meu aluno? Se eu estou valorizando o contexto sociocultural do meu aluno, eu estou dando oportunidade para ele se expor dentro da sala de aula e eu estou dando para ele uma educação que se encaixe dentro do ambiente social dele. É igual o cara vai fazer, por exemplo, um cara está estudando, vamos colocar aí, vamos colocar química. Química. Né? Você pega um garoto que é lá da Vicinal, ele está estudando química, ele fala, para que eu estou estudando isso? Que isso vai ser? De que forma eu vou usar isso? Então, ele quer uma coisa que tenha sentido para o contexto sociocultural dele. Ele está no campo, talvez uma disciplina de biologia chame mais atenção. Ele estuda ecossistema, né? Estuda sobre tudo isso. Então, para ele, talvez vai ter muito mais coerência uma biologia do que uma química. Então, é isso que a reprodutivista está preocupada. Em que a educação ela vai servir ao ambiente em que a pessoa está vivendo. E aí nós tivemos a aula de BNCC, que começa a vigorar o ano que vem, ela vai de certa forma, atender um pouco dessa ideia. Ela não atende tudo. Nós não estudamos a BNCC sobre um aspecto crítico, né? Sobre um aspecto crítico. Então, mas ela, de certa forma, bate um pouquinho nessa vertente aí. Então, a educação não cura as mazelas. Ao contrário, reproduz as desigualdades, os preconceitos e a violência. Isso aqui está fazendo uma crítica da educação não crítica. Ok? Isso, Renata, desliga aí, seu microfone está dando pane aqui. Isso. Tenta dar uma desligadinha, Renata, seu microfone. Porque só está chiando aqui. Está ouvindo, Renata? Olha aí. Eu acho que ela não está perto do... Ah, desligou. Aí, agora ficou melhor. Aí, veja bem. Então, vamos ver aqui. Aí, nós vamos lá para o Savianes. Olha aí uma questão da IBFC. De acordo com a teorização de Saviani, nas abordagens do processo de ensino e aprendizagem, julguem os itens a seguir. Vai lá, está com vocês.
Letra A, Gustavinho. 1, 2 e 4. Letra A. A letra A seria a 1, a 2 e a 4, né? Olha que pergunta interessante essa, né? Essa pergunta é marota. Letra C. 2, 3 e 4. Renata vai de letra C. Analise vai de quê? B. Olha aí. Então, vamos buscar então a resposta. A pessoa que acertou aí, deixa eu ver aqui, foi a Analise. Analise acertou. Parabéns. Agora vamos trabalhar nessa pergunta, né? Porque essa pergunta é difícil. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, olha aí, de nada. Uma coisa que me chamou muita atenção foi essa. Quer ver? Vamos pensar aqui com meus botões. Essas coisas têm que ficar redondinhas na cabeça da gente, né? O Libânio, quando ele fala de progressista, ele está dizendo de teorias que não tem nada a ver com a liberal. Quando ele fala libertadora, libertária, crítica, história crítico-social. Ele está falando de teorias que vão não só contestar o sistema opressor, mas de propostas. Quando ele fala de libertadora, por exemplo, ele está falando do Paulo Freire. O Libânio, ele não está inventando teorias. Quando ele fala de tendências pedagógicas, ele não está inventando, gente. Não é ele que está criando o modelo. Ele está identificando. É diferente. Ele está identificando. A tendência pedagógica tradicional funciona assim. Olha lá, tá vendo? É daquele jeito lá que aquele professor está fazendo. A tendência tecnicista. Eu estou passando em frente o IFE, estou passando em frente a EAGRO, estou passando em frente o SESI, Senai. É assim que funciona tecnicista. Então, veja bem, ele faz identificar. Quando ele fala da progressista, ele fala, por exemplo, da libertadora, ele está identificando uma linha de pensamento do Paulo Freire, que fala de criticidade, que fala de emancipação, entendeu? É isso. Só que quando nós vamos para o Saviani, quando o Saviani fala da crítica reprodutivista, ele não está inventando um modelo pedagógico, ele está criticando o modelo pedagógico. Ele está criticando o modelo pedagógico capitalista. E, de fato, isso vai aparecer só na 2 e na 3. Por que não na 1? Porque aqui a 1 está muito fácil. Gustavinho, olha só, fica de olho aí, cara. Ó. A pedagogia tradicional, a pedagogia nova, a pedagogia tecnicista são exemplos de teorias crítico-reprodutivistas. Não. Elas são exemplos de teorias liberais. No máximo, não crítica. Tá? Deixa eu puxar aqui um negócio para vocês, para isso ficar bem legalzinho. Calma aí. Olha só, vamos pensar aqui com meus botões. Tá, então nós temos aqui, ó. Vamos pensar aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos colocar aqui. Saviani. Ok? Esse é o cara. Quando ele vai falar de duas, ele vai falar de duas. Ele fala da não crítica
certo? E ele fala também da outra, crítica reprodutivista, né? Certo? Então, aqui, ó, qual a diferença das duas? Essa aqui, ele vai apontar modelo seguido pela cultura capitalista. Ou seja, a educação aqui, educação seria o quê? A educação é equalizadora. Ou seja, ela mantém, ela procura manter o sistema. Sem o quê? Sem preparar para o questionamento. Ok? Então, essa é a ideia dela. Agora, a crítica reprodutivista, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai criticar, vou colocar aqui um minuto, criticar o sistema capitalista, que é o que está lá de cima, ok? Vai criticar o sistema capitalista. Ele vai chamar o quê? Que esse sistema aqui reproduz a ideologia vigente. Está vendo aí? Aí, quando a analista coloca que A1, A2 e A3, é exatamente porque são as duas... Aqui, ó. Aí aqui reproduz o que o Sabiano está falando. A escola dualista enquadra-se na teoria crítica reprodutivista. Por quê? É a crítica que ele está fazendo. Certo? O que é a escola dualista? É a escola de uma classe que domina e de uma classe que é dominada. Ele lança esse olhar aqui dentro. Ele lança esse olhar aqui dentro da crítica reprodutivista. Estão vendo? Olha aqui, ele lança aqui dentro, tá? Aí ele vai também dizer assim, a escola enquanto aparelho ideológico do Estado e o sistema de ensino enquanto violência simbólica enquadra-se nas teorias críticas reprodutivistas. Então ele é um cara que está só criticando, ele não está lançando solução. Ele está mais criticando, ele está fazendo a gente enxergar como é que funciona o sistema. Praticamente as duas teses dele, que é a não crítica, certo? Que é a não crítica e a crítica reprodutivista, elas só lançam luz sobre como é o sistema que a gente vive. Deu para entender? Deu para entender? Águida, Emanuela. Cadê vocês? Me diga aí no chat se deu para entender ou não. Ou é muito difícil? Estão me ouvindo, gente? Eu estou perguntando. Escreva aí no chat se está dando para entender. Ah, sim. Isso, anote aí mesmo, exatamente. Isso. Eu vou mandar, essa aula vai ficar gravada, tá, gente? Vou mandar para vocês. E também eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os slides, eu posso mandar os slides lá no grupo, tá? Não tem nenhum mistério, não. Vamos todo mundo passar nesse concurso. Tá bom? Todo mundo aí vai ser... Nós vamos estar entre os primeiros colocados. Não só passar, como vamos estar entre os primeiros colocados. Olha aí, ó. Então, vamos lá. Continuando. Para ficar cada vez mais redondinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa letra aqui. Eu não vou conseguir. Vou só abrir aqui um pouquinho. Porque eu não estou usando o quadro aqui, mas você monta aí. Você vai montando o mapa conceitual aí. Tá bom? Mapa mental. Olha aí, ó. Então, vamos lá. Aqui, vou abrir aqui para todo mundo ler. Ó. As teorias críticas reprodutivistas são críticas, uma vez que postula não ser possível compreender a educação senão a partir de seus condicionantes sociais. Há, pois, nessas teorias, uma cabal percepção da dependência da educação em relação à sociedade.
como chego invariavelmente à conclusão de que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere. Recebe a denominação de teorias crítico-reprodutivistas. Então, tá bom, vai lá. Leia aí e me responda, por favor. Essa tá fácil. Depois dessa explicação, todo mundo vai acertar. Pronto? Essa tá fácil, não está? Qual aí, gente? Letra E? Deixa eu tirar esse... Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Você falou letra E. Os autores que defendem a teoria da escola dualista se empenham em mostrar que a escola, embora pareça unitária e unificadora, é dividida em duas grandes redes, a rede pública e a rede privada. Ele está fazendo uma crítica. A escola dualista é aquela escola onde você tem, realmente, a escola da elite e a escola do pobre. Só que o problema na letra E é que está dizendo assim, ó, os autores que defendem a teoria da escola dualista se empenham em mostrar. Você acha que a elite está dizendo lá na sala deles? Não, nós temos que mostrar que realmente existe uma diferença, que nós somos uma escola mais privilegiada e a dos pobres lá é a escola dos pobres mesmo. Exatamente. Então não pode ser a letra E, né? Ele não vai denunciar o próprio crime. O criminoso vai conspirar contra, vai levantar a prova contra si mesmo? Não, né? Então não pode ser. A letra D, o termo violência simbólica relaciona-se à ideia de que toda e qualquer sociedade se estrutura como um sistema de relações de força emocional, cujo papel é enfraquecer por dissimilação as relações da força material. Não, tá? Primeiro que não são todas as sociedades que têm esse modelo. E segundo, que eles não estão preocupados de começar pelo viés emocional. Vamos ver aqui. Alguém falou AB? O Althusser aqui não vai entrar, nós estamos querendo saber do Saviani, né? O Althusser é aquele da... Não, tem o Alsubel, né? Que é aquele da... Como é que chama agora? Me fugiu aqui. Letra A. E a letra B? Por que vocês pularam a letra B? Inclui-se as teorias críticas e produtivistas, a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado e a teoria da escola dualista. Professor, na verdade, assim,
quando eu fiz a leitura rápida ali, eu tentei fazer uma associação das ideias com o texto acima, né? Seguindo aquela orientação anterior. Porque, para mim, de fato, está muito complexo ainda, porque não assimilei essa relação da teoria com aquilo que a questão está abordando. Então, eu tentei fazer a associação. E daí aqui, né, essa parte da violência, por exemplo, se for uma das alternativas, a B, por exemplo, deixa eu só ver aqui, eu não identifiquei no texto base nada relacionado, violência simbólica, eu não consegui identificar, então, por isso, eu acabei não me utilizando de nenhuma dessas alternativas. Você foi em qual? Você tinha falado da E, né? Pois é, fui eu que falei da lendo rápido, mas aí depois eu observei melhor e vi, de fato, a escola não tem essa ideia, né, de, como é que se diz, denunciar o próprio crime. Mas realmente aqui é a letra B. É assim, o negócio do concurso é exatamente isso. Ele procura não ser tão óbvio, entendeu? Ele procura não ser tão óbvio. Então, é uma alternativa mais interpretativa. Aí, de fato, você tem que saber o que esse texto está dizendo e também saber toda a linha completa de pensamento do Saviani, né? Então, por isso que eu abri aquele slide lá, e o que eu fiz? Eu tentei mostrar para vocês que essa crítica reprodutivista, ele não está dizendo, olha, a escola deveria ser assim. Não, ele não está dizendo isso. Ele está só apontando os pecados da escola que oprime, que está bem retratado nessa letra B, ok? Então, ele fala que é o campo da violência simbólica, que é onde você tem o Estado, né, como aparelho ideológico para satisfazer os interesses de quem exerce o domínio. É nesse sentido, né? Aparelho ideológico é nesse sentido. De não fazer... O Estado, ele trabalha a favor de quem exerce o poder. Quem exerce o poder? A elite, a burguesia. Então, o Estado, quando fala de aparelho ideológico, é isso. Ele não vai fazer nada que afete os interesses da burguesia. Por isso que às vezes, a gente fica brigando por políticos. Qualquer político, pode ser o Bolsonaro, qualquer um deles, eles não vão contrariar os interesses da classe empresarial. Porque são esses caras que mandam no Brasil. Eles não vão contrariar os interesses dos banqueiros, porque são esses caras que mandam no país. Então, assim, aqui também nós vamos ver exatamente isso, né? O Estado a favor de quem domina, seja os empresários, seja os políticos, né? Então, e a teoria da escola dualista, é lógico, né? Essa aí já estava óbvia lá para nós. A ideia de ter uma escola acima e outra escola embaixo, né? Tá bom, gente? Então, de fato, realmente, se você pegar essa ideia de que o Saviani está só criticando, fica fácil você responder a pergunta dele. Tá ok? Essa pergunta, realmente, ela não é fácil, né? Porque tem algumas muito parecidas aí. Mas a mais completa é a letra B mesmo, tá? Vamos lá, vamos continuar aí. E quem é esse barbudo aqui? Quem é esse barbudo aí, você sabe? É o camarada que tem sido alvo de muitos bombardeios aí ultimamente, né? O Paulo Freire. Tá? Então, você tem aí quem? O Paulo Freire fazendo uma frase interessante, onde ele diz o quê? Olha aí, a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo de si mesmo. Ok? Então, nós temos aí, ó, os transformadores, a educação como elemento mediador. Essa palavrinha aqui, ó, fique de olho nessa palavra. Geralmente é a palavra-chave desses pedagogos. Isto é, não concebem a educação como redentora e nem como reprodutora. Visão mais realista da educação contrapondo-se ao otimismo da visão redentorista e ao pessimismo da concepção reprodutivista. Assim, os transformadores entendem que a educação pode agir estrategicamente, melhorando a sociedade econômica, social e politicamente. Ok? Então, na verdade, aqui, ó, você tem o quê? A ideia da educação como um meio de transformação, tá?
Então, vamos pensar aqui um pouquinho numa pergunta para ficar mais clara a linha de pensamento do Paulo Freire. Vamos ver aqui, ó. Considerando a obra Professora Sim, Tia Não, As Cartas a Quem Ousa Ensinar, escrita por Paulo Freire em 1997, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá? Eu estava fazendo essa pergunta ontem, eu errei, exatamente quando não prestei atenção na palavra incorreta. Mas tem tanta coisa parecida aqui, mas eu vou falar que é essa aqui. Aí depois eu fui ver, puxa vida. Essa está muito fácil. Posso ter um coral aí, todo mundo respondendo ao mesmo tempo? Essa está fácil demais. Gisele, letra A. Quem mais? Vamos, gente, responde aí para mim, só estou esperando vocês me dar o bizu. Só a Gisele que respondeu. Analise. Analise. Coradine. Águida, letra B. Analise, letra A. Manuel, letra A. Águida, veja que está querendo a incorreta. Olha aí, educadores e educadoras progressistas devem ser perfeitos. Será que o Paulo Freire tinha essa pretensão? Né? Exatamente, letra A, correto. Educadores né, devem ser perfeitos. Jamais um Paulo Freire ia falar uma coisa tão aberrante dessa, né? Então, olha, e é legal porque a pergunta, apesar de ser fácil, ela leva a gente a entender um pouco ali do pensamento dele, né? Então, sem intervenção democrática do educador ou educadora, não há educação progressista. Ok? A educação progressista é essa. Vocês entenderam o que é educação progressista? É aquela em que a educação se modela ao perfil da sociedade. É aquela em que a educação considera o contexto histórico, social do aluno, histórico, social, cultural do aluno. Essa é a escola progressista, ok? Então, ela passa a ter o professor como mediador. Então, ela é diferente da escola liberal, que o professor é o centro, o aluno só memoriza, né? O professor só soca conteúdo, depois quer resultados. Então, ela é diferente. Ela vai considerar que a aula de química para um aluno lá do campo não tem tanta relevância assim, como teria uma aula de biologia. Tá? Olha aí, ó, uma das qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professores e professores progressistas é a coragem de lutar. Vamos lá. Mais uma. Paulo Freire estabelece uma crítica à educação bancária e diz que todo ato educativo é também um ato... Esse é muito tranquilo, né? Essa é muito tranquilo. Aí vai seguir um pouco a linha de Aristóteles, né? Aristóteles diz que o ser humano é um animal... Letra D, né? Certinho, animal político. Ele vai seguir essa ideia, tá? E o ato educativo é um ato político. Muito bem. Aqui, ó. Ei, ficou pequenininho demais, né? Deixa eu abrir aqui. Eu abrindo dá para vocês lerem. Depois eu tenho que diminuir. Melhorou aí? Ninguém fala no microfone, porque eu estou agora sem ver vocês. Eu estou no celular, então não estou conseguindo ver. Eu vou ler aqui devagarzinho, então, tá? Ok. Então vamos lá. Para Paulo Freire, 1982,
a sociedade dividida em classes, tal como é hoje, restringe os privilégios a poucos e impede que os bens produzidos sejam utilizados pela maioria. O autor acredita que entre esses bens está a educação. Olha aí, a educação como um bem. Freire faz referência a dois tipos de pedagogia. Olha aí, preste muita atenção. A pedagogia dos dominantes, educação como prática de dominação, e a pedagogia do oprimido, educação como prática de liberdade, segundo o autor, é que precisa ser realizada. O fundamento da pedagogia dos dominantes é educação bancária, com sua prática narradora sem diálogo para transmissão e avaliação de conhecimentos na relação vertical. O saber é fornecido de cima para baixo e autoritária, pois manda aquele que sabe. O método da concepção bancária é a opressão, o antidiálogo. Ou seja, nessa pergunta, Paulo Freire está falando de dois tipos de educação. A dos dominantes, que é a pedagogia dos dominantes, que ele vai chamar também de educação bancária, e a dos oprimidos, que é aquela que ele fala que tem que se existir porque é a prática da liberdade. Então, veja bem, marque V ou F. A educação bancária caracteriza-se pela prática domesticadora, na qual o saber do professor é depositado no aluno. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. Gostei, verdadeiro com bastante convicção. Não há comunicação entre professor e aluno. O educador faz comunicados e depósitos, os quais são recebidos pacientemente pelos educandos, que no caso é o aluno, que passa a memorizá-los e repeti-los. Verdadeiro ou falso? Falso. Olha só. Não há comunicação entre professor e aluno. O educador faz comunicados e depósitos, os quais são recebidos pacientemente pelos educandos, que passa a memorizá-los e repeti-los. Será que é falso? Deixa eu abrir aqui, porque vocês não estão falando, só o Gustavinho que fala. Verdadeiro. Gisele colocou verdadeiro. Analise. Colocou esse falso agora ou foi antes? Isso é verdadeiro, gente. Ah, sim, essa é verdadeira. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir de novo aqui, porque ficou pequenininho. Nessa distorção da visão de educação, não há saber. Verdadeiro ou falso? Deixa eu ver o que vocês escreveram no chat aí. Falso. Falso? Ele está falando na educação bancária. Será que há saber? Sim. Na concepção do Freire, ele acredita que não, Gustavinho. Na concepção dele. Que o saber, para ele, é aquele em que o aluno tira proveito no seu contexto social histórico. Ok? Então, aí, para Paulo Freire, não há saber. Por isso que é verdadeiro. Tá? Aí, veja bem. A narração é a técnica usada pelo educador para depositar conteúdo nos educandos e conduzir a memorização mecânica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Os conteúdos narrados são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se formam, sendo petrificados e sem significado. Tornam-se pura verbosidade alienada e alienante. Olha aí. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a resposta certa é... Não. Não. Olha só, Gustavo. Você aqui, praticamente, ele está dizendo a mesma coisa em todas as alternativas, ele só dá uma enriquecida aí, né? Então, assim, é legal, mas tudo bem que você achou difícil. Mas agora ficou claro para você qual que é a linha de pensamento dele. Então, ele faz uma crítica dizendo que esse tipo de educação bancária
É uma educação, porque nós estamos trabalhando em cima dessa ideia. A pergunta está querendo que você trabalhe em cima dessa ideia. O que seria essa educação bancária para ele, né? Então ele fala, nessa educação não há saber, há memorização, há repetição, mas não há saber. Porque saber para ele é aquilo que mexe no contexto sociocultural dele, entendeu? Então é por isso que essa questão aí a gente tem que entrar na cabeça do Paulo Freire, ok? Tranquilo para vocês? Paulo... Ok. Beleza. O Paulo Freire é menos complicado do que o Saviani, né? Mas não esqueça do Saviani, não. Olha aí. Então nós temos aqui, em se tratando de formação de pessoas, a missão de cada escola torna-se mais importante quando verificamos o que diz a Lei de Diretriz Base, a LDB. A missão de cada escola, de cada gestor, de cada professor é promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando para a cidadania, qualificando para o trabalho. Ok, aqui nós já voltamos. Aqui a gente sai um pouquinho desses teóricos. Nós saímos agora do Saviani, saímos do Paulo Freire, e agora a gente volta nessa questão da educação. Então, olha só, já pegando um ganchinho aí do que o Jorge Berg vai falar para vocês, já aproveitando aqui, puxando mais alguns aspectos da lei, claro que ele vai trabalhar mais com vocês nisso aqui. Então, a escola precisa pensar sua administração, porque nós estamos trabalhando sobre o funcionamento da escola. Então, primeiro, a gente parte da premissa do que é a escola, do que é a educação escolar, baseado no pensamento de alguns teóricos. E agora, então, a gente volta de novo para esse elemento, como é que funciona a escola. Agora, a gente busca um amparo legal para isso. Qual é o amparo legal? Então, aqui diz, o artigo 12, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, isso aqui é a LDB dizendo qual é o papel, como é que funciona uma escola. É isso que ele está dizendo agora. Ok? Depois, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Articular-se com a família e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Está vendo aqui? Então, se o aluno não estiver indo na escola, se ele não estiver frequentando a altura, né, o rendimento, a família tem que ser comunicada. E aqui a gente pode até esticar. Quem mais tem que ser comunicado? Por exemplo, vocês sabem quantos % de presença o aluno tem que ter para não ser reprovado por falta? Quantos por cento? Alguém sabe? LDB coloca? Isso. Então, 75%, não é isso? 70%, não é não? Ele não pode faltar 30%. Se ele faltar 30%, ele é reprovado. Não é? Mas só que antes disso tem que ser comunicado quem? Quando ele está indo para 30% do percentual que ele pode ser reprovado, tem que ser comunicado o Conselho Tutelar. Né? Ele tem que fazer parte disso. Bem, então agora nós vamos para a democratização da escola, que está dentro do funcionamento da escola como pede o edital. Objetivos. Qual é o objetivo da democratização da escola? Minimizar a centralização dos rumos da educação. Então quer dizer que vai ser uma gestão mais compartilhada, mais participativa. Compartilhar decisões e conquistar autonomia. Identificar o potencial de colaboração de todos os segmentos. Colocar todos os segmentos a serviço de uma educação de qualidade. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, olha só, que vai exemplificar muito essa questão de que a escola ela não é restrita a um gestor apenas, é o fato de se eu quiser usar a quadra final de semana da escola, né, a comunidade pode usar? Pode. Entendeu? Desde que o conselho escolar coloque em seu estatuto isso aí. Tá? Olha aí, ó, identificar o potencial de colaboração de todos os segmentos. O conselho, o que é o conselho escolar? Deixa eu fazer o seguinte.
Aqui vamos ver aqui, eu vou abrir aqui, ó, o Conselho Escolar. Tem várias perguntas sobre o Conselho Escolar, revelando como que funciona a escola. Tá? Então, vamos ver aqui. O Conselho Escolar é o órgão máximo para tomar decisões realizadas no interior de uma escola. Preste muita atenção nisso, daqui a pouco vai ter uma pergunta sobre isso. O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de uma escola. Formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Quem que faz parte, né? Alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa. Esse aí é o timaço que faz parte do Conselho Escolar. Tá? Então, veja bem, é o órgão máximo. Preste muita atenção nisso. Ok? Depois, cabe aos conselhos escolares. Qual é o papel do Conselho Escolar? Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola. Ah, os caras querem usar a quadra aqui, eles podem. É o Conselho Escolar que vai definir. Participação da elaboração do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Analisar e aprovar o calendário escolar no início de cada ano letivo. Então, você vê que o Conselho Escolar ele tem uma participação muito afinada, inclusive, olha aí, o calendário. Ele não é feito só pela gestão, é o Conselho Escolar. Quem que faz parte do Conselho Escolar é quem se movimenta dentro da escola todos os dias, que no caso são alunos, professores, gestores, mas os pais também. Olha aí, ó, a comunidade externa também. Então, analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo sugestões, acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. Está vendo aí? Mobilizar como é que está se gastando dinheiro, né? Por exemplo, a escola ela tem a APM, Associação de Pais e Mestres. Tá? Então, o Conselho Escolar ele acompanha como está sendo gasto esse dinheiro. Mobilizar, fez uma festa, né? Fez uma festa lá, uma quermesse lá, uma quermesse é coisa da igreja, né? Fez uma festa de quadrilha de São João. Aí lá fizeram barraquinhas de sanduíche, cachorro-quente, fizeram tira-o-alvo, fizeram, né? Aí entrou uma grana boa, entrou 10 mil. Aí o Conselho Escolar vai acompanhar na forma como tem sido gasto esse dinheiro. Mobilizar a comunidade escolar e local para participação em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. Ok? Então tá aí, o papel do Conselho Escolar. Como são eleitos os representantes? Olha aí. Cada escola deve estabelecer seu próprio regulamento para a eleição dos integrantes do conselho. Ok? Então vai ter um estatuto, gente. Esse estatuto é que vai determinar, ele que vai regulamentar, né, como que vai ser a eleição do conselho. Ou seja, você percebe a autonomia da escola. Então, esse regulamento deve conter regras transparentes e democráticas. A convocação para a criação do conselho pode surgir por iniciativa do diretor da escola ou de qualquer um dos representantes. Geralmente, esse conselho ele vai ter uma direção, né? Vai ter um cabeça principal, que normalmente é o diretor. Tá? Normalmente é o diretor. Olha aí, ó. Quem pode votar na escolha dos conselheiros? Cada escola define em seu próprio regulamento como deve ser feita a eleição dos conselheiros e quem tem o direito a voto. Então, o regulamento é que vai dizer quem tem ou não direito a voto. Então, isso é muito... Por que é importante você saber isso aqui? Porque isso vai variar de escola para escola. Tem escola que vai falar, não, os pais também têm que votar. Tem escola que vai falar, não, só os filhos está bom. Né? Como é a estrutura do conselho? O diretor escolar atua como coordenador na execução das decisões do conselho e como articulador das ações de todos os segmentos. Ele pode ser também o próprio presidente do conselho escolar, já que isso fica a critério de cada regulamento. Está vendo aí, de novo, a questão da autonomia de cada escola, fazer o seu regulamento. Os membros efetivos são representantes de cada segmento. Ok? Então, aí está aí, o conselho escolar. Vamos ver essa perguntinha aqui. Poxa, mas ficou tudo pequeno, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou abrir, olha, sobre o conselho escolar. Vamos ver aqui, então. Olha aí, o conselho escolar é o órgão máximo de deliberações dentro da escola. Possui funções consultiva, fiscal e mobilizadora e atua nas questões técnicas, pedagógicas
administrativa e financeira da unidade escolar. Como órgão coletivo, adota a gestão participativa e democrática da escola, a tomada de decisão consensual visando a melhoria da qualidade do ensino. Então, com relação ao conselho escolar, analise as seguintes afirmações. Aí está na mão de vocês. Pronto? Posso voltar aqui para eu ver vocês? Letra D. Águida foi de letra D. Quem mais? Começou com ela ou começou com outro aí? Manuel, você não conseguiu ler, não? Eu abri aqui a imagem para dar para ler, não deu para ler, não? Olha aí, está aberto aí. Bom, professor, eu excluí a número 1 ali por causa da parte de tomada de decisões, né? Tomada de Certo. decisões, aprovar e tomar decisões relativas às ações pedagógicas, achei bastante, Exato, né? foi interferência demais. E a terceira, deixa eu só ver, a parte da escolha por parte da diretoria e da coordenação, né? Não é bem por aí, Exatamente. pelo que eu entendi. Senão deixa de Foi ser por democrático, né? eliminação. Não, você Oi? teve uma linha de raciocínio corretíssima, né? Porque na primeira acaba dando a ideia de que o conselho teria mais poder do que o próprio MEC, né? Ou estaria na mesma altura do MEC, né? Verdade, verdade. Então, Aí realmente, por eliminação deu D. deu a letra D. A resposta certa é a letra D, tá, gente? Então, essa percepção da Agda aí foi muito interessante. É essa percepção que a gente tem que ter, né? O conselho de classe, de fato, é um órgão fundamental, mas ele é fundamental para um contexto local, né? Essa primeira questão dá a ideia de que ele pode criar leis próprias para a escola, e não é isso. Ele não pode criar leis próprias para a escola. Então, realmente, a resposta certa é a letra D. Tá? Vamos aqui, ó. Olha o que o artigo 14 fala da LDB. Né? O sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme o seguinte princípio. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, o conselho escolar, eu só estou colocando isso aqui para vocês saberem que ele é respaldado por lei, tá ok? Pela LDB. Esse aqui não, esse aqui eu não vou ler, não. Esse aqui, ó, eu vou direto aqui para, ó, o PNE também, né? Assegurar as condições para a efetivação da... Aqui não, aqui já são documentos que vão falar sobre a gestão democrática na escola, que é outra situação respaldada pela legislação brasileira. Então, você tem aqui o PNE, tá? Plano Nacional de Educação. Então, o que ele fala? Ele vai assegurar, a LDB vai falar da gestão democrática e o PNE vai ser o
instrumento que vai, o órgão que vai ajudar a materializar isso, ok? Então, assegurar as condições para a efetivação da gestão democrática da educação. Então, o PNE que vai fazer isso. Olha aí, ó. O que ele faz? Incentivar os estados, distrito federal, os municípios a constituírem fóruns permanentes de educação. Então, nós tivemos vários fóruns, né, para discutir essa questão da gestão democrática. Estimular em todas as redes de educação básica a constituição e fortalecimento de grêmios estudantis e associação de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento das escolas. Então, eu quero fazer um grêmio estudantil. Faz aí, aluno, se vira. Não. O documento diz que a escola tem que dar essa condição para eles fazerem isso, inclusive uma sala para eles. Ó, como executar? Né? Aprendizagem com competência. Isso aqui nós estamos falando, então, da gestão democrática. Tá certo? Então, nós temos aqui uma aprendizagem com competência técnica, política e humana. Existe que trabalho na produção do saber, da cultura e do convívio humano. Então, a gestão democrática ela tem essa abrangência toda. Ela tem que ter uma competência técnica, política e humana, né? No sentido de lidar com o ser humano, de lidar com pessoas. Ok? Saber, trabalha com a produção do saber, da cultura e do convívio humano. Olha como a gestão democrática ela é abrangente. Ela vai trabalhar com o aluno não só o saber dele, mas com a cultura que ele traz e também com os problemas que ele tem com a questão emocional desse aluno. Olha aí, deixa eu pular esses personagens aqui. Então, a escola democrática, o que ela vislumbra? Ela vislumbra o seu caráter técnico e democrático, seu caráter político, ela facilita o entendimento das relações sociais, ela evita assuntos fragmentados, né? Ela vai organizar mais as ideias, vai nortear melhor as ideias, e assuntos de forma neutra ela vai evitar, ela vai trabalhar com assuntos que vão produzir o bem para a escola. Tá? Então, esse é o papel da escola democrática. Além disso, as evidências palpáveis da democratização da escola. Olha o que ela vai fazer, então. Como é que você vai ver se a sua escola é democrática ou não? Quando ela tem eleição para diretor escolar. Isso é uma coisa muito interessante aqui nesse estado, né? Aqui nesse estado, quem escolhe o diretor é o governador. É um cargo comissionado. Quer dizer, aí se o professor tenta brigar contra o governador, ele não vai ter o apoio do diretor. O diretor é de confiança do governador. Né? Então, por exemplo, eu vim de São Paulo. Lá em São Paulo, o diretor ele não é eleito, ele é concursado. Mas aqui nós temos algumas escolas que o diretor é eleito. O IFE, por exemplo, o diretor é eleito. É eleito pelos servidores, é eleito pelos alunos. Então, é um critério um pouco mais democrático. Né? A eleição combinada com avaliação de competência, também tem esse tipo de escolha de diretor. Eleição por meio de certificação, concurso para diretor e criação de conselho escolar. Então, essa aqui é a forma de você ver se a sua escola é democrática ou não. Tem um conselho escolar na sua escola? Quem dá aula aí? Por exemplo, a Annalise, eu sei que ela dá aula no SESC, né, Annalise? Cadê a Annalise? Ela dá aula no SESC, né? No SESI, aliás. Então, lá tem conselho escolar? Talvez não tenha, por quê? Porque, aliás, se bem que ali é uma escola pública, né? O Sistema S é uma escola pública, mas o aluno tem que pagar, né? Vai estudar mais sobre o Sistema S. Olha aí, ó. Vamos ver essa pergunta aqui para a gente estar finalizando nossa aula. Deixa eu só passar isso aqui, daqui a pouco eu volto lá. Existe do gestor o quê? Competência, liderança centrada na competência, legitimidade e credibilidade. Então, a gestão democrática, ela tira essa coisa do diretor achar que a escola é dele. Tá? Liderança de iguais e não subordinados. Então, o certo é ele falar assim, eu estou o diretor, eu não sou o dono da escola. Compartilhar a decisão e conquistar a autonomia. Esse é o papel do gestor. Olha só. Escolher o diretor, escolher os rumos de qualidade de gestão escolar. Olha aqui. Existe dos demais atores condições mínimas para participar do processo de planejamento e avaliação, formação nos diferentes segmentos.
Então, você também tem que, não é porque a escola é democrática que você vai colocar qualquer pessoa em qualquer canto. Não. Essa pessoa, você tem que saber se ela tem habilidade para exercer determinada função dentro ou do conselho escolar, ou dentro da própria gestão democrática. Participação ativa e não esporádica. Pai, você faz parte do conselho escolar. Olha, eu vou ir de vez em quando. Não, não é assim, não. Tem que ter compromisso, tem que ter disponibilidade de tempo para fazer parte. É lógico que vai ter um calendário, vai dizer quando tem assembleia, quando tem reuniões, quando ele vai ser chamado na escola. Então, se tiver um calendário, ele vai saber se pode ou não. Estabelecer alvos mensuráveis, né? Conferir resultados, observar os interesses políticos federais, estaduais e municipais. Tudo isso que a escola faz está em consonância com as leis municipais, está em consonância com os interesses municipais, estaduais. Tem que ver tudo isso. Olha aí, a escola, paradigmas para a democratização da escola. A escola ela deve ser entendida como centro do sistema de ensino federal, estadual e municipal. O aluno como ator central do processo. Eu fico encabulado, por exemplo, na Universidade Federal, é uma instituição muito democrática. Tem reunião demais, tem órgãos demais, tem tudo ali que você pensar. E tem pouca discussão pedagógica. É isso que me impressiona, tem pouca discussão pedagógica. E eu entendo que quando você vê o aluno como ator central do processo, tinha que ter mais reuniões, discussões pedagógicas do que essas burocracias que eles têm, tanto tem dentro de um IFE como dentro de uma universidade federal. Olha aí, ó. Plantação de espaço para implantação. Está errada essa frase, né? Implantação de espaço para implementação de experiências pedagógicas, né? Implementação, né, de experiências pedagógicas inovadoras que cultivem o espírito científico e plural, poder centralizado. Então, isso aqui, gente, são meras leituras que vocês podem fazer quando eu passar o slide para vocês, tá? Vocês podem ler isso aqui, porque vai mostrar simplesmente como é que funciona essa escola democrática, tá? Então, assim, não tem nenhum mistério, não. Deixa eu ver aqui, essa outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, tinha outra aqui que eu não fiz, né? Essa aqui, ó. Vamos ver aqui, então. Essa pergunta aqui. Vou fazer essa pergunta, aí eu vou terminar a aula, porque eu tenho que dar um tempo para vocês beberem água e para o Jorgenberg entrar na sala de aula, tá? Ele vai entrar com o LDB das 4 às 18 com vocês. Então, veja bem, é uma escola em que a gestão é democrática. O conselho de classe participativo constitui-se em um momento de encontro dos professores, equipe técnico-pedagógica, representantes de pais e alunos para reflexão e tomada de decisão, tendo em vista a melhoria do processo pedagógico da escola. São objetivos do conselho de classe participativa, exceto o quê? O que não é? Essa é fácil. Tá bom, Emanuel. Volta que você vai continuar com a LDB, tá, Emanuel? Letra B. Águida colocou letra B. Gustavinho, letra B. Tá correto, letra B, tá, gente? Certinho. Muito bem. Então, eu vou passar esse material para vocês e eu vou dar uma encerrada aqui na gravação da aula. Eu posso passar essa aula gravada, então, para vocês, tá?